Olá pessoal, eu sou o Lucas Cavalheiro da Escola de Fotógrafos. Eu e o Alain Eli, a gente tem recebido alguns pedidos, algumas perguntas por e-mail e alguns pedidos de reviews também de equipamentos. Na medida do possível a gente vai respondendo as dúvidas e mostrando, fazendo reviews de novas coisas que a gente vai descobrindo. Uma coisa que eu descobri é que existem alguns flashes que são mais em conta do que os flashes originais da Canon e da Nikon, por exemplo, e que a gente pode, sabendo as limitações deles, conseguir tirar proveito disso e utilizar no nosso trabalho gastando um pouquinho menos. Esse flash aqui, que eu estou na minha mão, é o Olong SP690. Ele é um flash chinês e, como todo produto chinês, a gente duvida um pouco da qualidade. Para quem não sabe, o número guia dele é número 50, número guia que é uma métrica de potência, digamos assim, e comparativamente, por exemplo, com os modelos da Canon, o 430 X2 tem número guia 43 e o número guia do 580 X2 é número guia 58. Então esse flash aqui é uma potência mais ou menos intermediária em relação a esses dois flashes. Em termos de tamanho e peso, aqui eu tenho um 430 X2 na mão. Vocês podem notar que ele é um flash bem maior, ele é talvez do tamanho do 580 X2. Em termos de usabilidade, em termos de confiabilidade, eu usei ele num evento, ele não falhou nenhuma vez, não tive nenhum problema em relação à estabilidade da potência, porque muitas vezes os flashes a gente se incomoda que ele dispara numa potência numa vez e outra vez ele dispara em uma potência diferente. Não tive nenhum problema quanto a isso. Essas são as partes boas do flash. Ele tem alguns defeitos, e alguns defeitos que são até engraçados, assim, que parece que quem projetou o flash nunca fotografou na vida. Por exemplo, a cabeça dele, ela rotaciona, faz todos esses movimentos. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito comum quando tu está trabalhando num ambiente fechado, que tu quer usar o flash abatido, tu coloca o flash levemente para trás e inclinado, para ter uma luz um pouco diferente. Esse flash consegue fazer isso nessa posição. Só que se eu quiser, por exemplo, fazer a mesma coisa para o outro lado, não tem como. Porque o flash rotaciona até aqui. Ele vem até aqui e rotaciona até aqui. Então eu não consigo chegar nesse pedaço aqui. É uma coisa bastante simples, mas que pode incomodar em alguma situação. Outra questão que é talvez um erro de projeto. Ele tem um infravermelho que ajuda a fazer o autofoco, só que esse infravermelho, quando tu está fotografando, ele dispara um pouquinho acima da posição que é o ponto central de foco que a maioria das pessoas usa. Então ele não ajuda muito na hora de fazer o autofoco. Isso é um outro erro de concepção. Alguns detalhes importantes, por exemplo, alguns flashes que a gente vê de marcas que não são as originais, a tampa de acesso da bateria é um pouco ruim de tirar, e pior ainda, quando tu tira, ela não tem uma presilha junto. Isso é muito ruim quando tu está trabalhando em um evento, por exemplo, que tu precisa trocar as pilhas rapidamente e tu tira a bateria e perde a tampinha, por exemplo. Isso demanda muito tempo. Esse flash não, a bateria fica bem coberta e não solta. É de fácil acesso, fácil manuseio, não tem nenhuma questão quanto a isso. Ele tem o vidrinho aqui, o plástico de difusor, de aumentar o campo de alcance do flash. Quando tu usa uma lente muito grande angular, tu precisa usar porque o flash dispare mais em um ângulo mais aberto do que o mínimo que ele tem. Também vem com esse espécie de difusor que pode ser encaixado no flash, que funciona bastante bem. Muitas vezes esses flashes mais em conta, eles não têm todos esses recursos. O menu dele é bem fácil de ser acessado. Tem modo TTL, que eu até não tinha mencionado, mas pelo valor dele é bem difícil de encontrar um flash por esse valor que não tenha um modo como TTL. Também tem um modo manual, então é bastante útil se vocês querem usar, por exemplo, para fazer strobes e tal. Tem um controle diferente. A sapata dele é toda de metal aqui nesse pedaço, obviamente, e aí aqui ele tem um bom ajuste. O preço dele no eBay é em torno de $135, o que dá na média dos seus 250, 260 reais. Lembrando sempre que se vocês
forem pagar imposto, dependendo do estado, esse valor do flash pode chegar na faixa dos R$500. Um 430X2 tu encontra na faixa novo, na faixa dos R$1.000, R$900. Então é um flash na metade do preço que cumpre bem as funcionalidades. E eu diria que ele é a par em termos de estabilidade com o 430X2. Bem pessoal, é isso. Quaisquer dúvidas coloquem nos comentários aqui. A gente vai tentar, na medida do possível, fazer um vídeo por mês com dúvidas e reviews de equipamentos. Até a próxima!